Todos os anos, o mundo consome mais de 3.000 toneladas de diamantes, mas quase nenhum vai para joalherias de luxo. Eles desaparecem nos dentes microscópicos de serras industriais. Como um disco metálico do tamanho de uma pizza consegue fatiar a fuselagem de um avião comercial desativado, a resposta esconde uma indústria colossal de 15 bilhões de dólares e um processo extremo. A jornada começa no caos absoluto da matéria pesada. Nas imensas fábricas de processamento, bobinas colossais de aço de liga especial aguardam em silêncio. Cada cilindro gigantesco pesa milhares de quilos e foi enrolado com uma força brutal simplesmente para economizar espaço de transporte. Quando os eixos rotativos maciços puxam essa longa fita metálica e as máquinas automáticas a fatiam em placas, um problema invisível desperta. Após muito tempo comprimido sob pressões severas, o metal desenvolve uma curvatura microscópica. É um defeito sutil, invisível a olho nu, mas capaz de arruinar completamente o desempenho da ferramenta no futuro. Para corrigir essa falha estrutural, a chapa grossa entra em um sistema de nivelamento implacável. Dezenas de rolos de aço super duros, dispostos em posições alternadas, aplicam uma pressão contínua e esmagadora. Eles dobram e esticam a matriz do metal sem piedade, reconfigurando a sua estrutura interna e quebrando qualquer tensão residual escondida. O resultado que emerge da máquina é uma prancha serena e perfeitamente plana. Sem essa base impecável e absolutamente alinhada, a serra jamais suportaria as forças extremas do trabalho em campo. A base física está pronta e estabilizada, mas para ganhar a forma de um predador industrial, ela precisará enfrentar um verdadeiro batismo de fogo e luz pura. O metal plano e frio agora encontra a fúria da luz altamente concentrada. Sobre as grades de uma enorme mesa de corte computadorizada, um feixe de laser de altíssima potência entra em ação. Guiado por softwares matemáticos de precisão, o raio recorta o perfil redondo do disco e o furo central simultaneamente, garantindo uma simetria concêntrica perfeita em poucos segundos. Mas essa enorme velocidade operacional cobra um preço térmico altíssimo. A temperatura na ponta do laser é tão absurda que derrete a liga de aço instantaneamente, criando novas tensões invisíveis nas bordas que acabaram de ser cortadas. Para sobreviver às forças do mundo real, a peça precisa passar por uma reestruturação molecular profunda. Os discos são empilhados travados fortemente em suportes robustos e engolidos pelas entranhas de fornos colossais. Lá dentro, os sensores disparam quando o calor atinge marcas assustadoras, oscilando entre 600 e 900 graus Celsius, um ambiente muito mais quente do que rios fluidos de magma incandescente. O aço é assado por completo, até o seu núcleo. Porém, o verdadeiro segredo da resistência não está na força bruta, mas na paciência extrema. As portas de aço não se abrem de imediato. O metal esfria muito lentamente em um ambiente rigorosamente monitorado, selando sua nova estrutura de forma definitiva. As máquinas deram a forma bruta, mas o equilíbrio perfeito exigirá a intuição humana. O barulho ensurdecedor e violento das fornalhas cede espaço a um silêncio muito concentrado. Chegamos a um momento raro na engenharia moderna, onde a automação avassaladora precisa recuar diante da sensibilidade inigualável das mãos de um mestre. Um disco projetado para girar de forma brutal e constante não aceita margens de erro generosas. Técnicos altamente especializados colocam a lâmina brilhante sobre eixos de teste e utilizam indicadores de mostrador ultra precisos. Esses aparelhos medem qualquer desvio microscópico enquanto o metal gira em velocidade. Uma oscilação da espessura de um fio de cabelo pode parecer inofensiva agora, mas a milhares de rotações aceleradas por minuto, ela se transformaria em uma vibração catastrófica, capaz de despedaçar o equipamento por completo. Quando a agulha sensível do medidor treme, o especialista entra em ação imediatamente. Usando ferramentas manuais pesadas, ele aplica uma força exata em pontos muito específicos do disco circular. Cada pequeno golpe físico reconfigura a distribuição de peso e a tensão do aço duro. O ritual metódico se repete dezenas de vezes, com extrema calma.
até que a agulha fique estaticamente parada. O corpo de aço finalmente alcançou a harmonia gravitacional absoluta. Agora, essa base silenciosa e equilibrada está finalmente pronta para receber os seus predatórios dentes sintéticos. É exatamente aqui que o grande mistério de nossa jornada se revela por completo. A incrível capacidade de cortar pistas de concreto e aviões não vem de uma única pedra preciosa escavada das profundezas da Terra. Ela nasce de uma alquimia industrial brutal e muito meticulosa. Pós metálicos muito pesados, como ferro, cobre brilhante ou cobalto extremamente resistente, são misturados com poeira de diamante estritamente sintética. Apenas 10 a 20 gramas dessa mistura, acinzentada, são despejados com cuidado dentro de um pequeno molde de aço do tamanho de uma goma de mascar. Então, uma prensa hidráulica colossal desce sem nenhuma piedade sobre o pó. Ela aplica uma pressão de compressão esmagadora, que varia entre 10 a 30 toneladas de força pura. É o equivalente a concentrar o peso de vários caminhões de carga sobre uma área do tamanho de um único polegar humano. Esse impacto comprime a poeira violentamente, expulsando todo o ar e criando um bloco sólido e incrivelmente compacto. Mas ele ainda precisa ser cozido para ganhar vida. Centenas dessas pequenas pastilhas são colocadas em fornos automáticos que ultrapassam a marca dos 260 graus Celsius. Sob esse alto calor e pressão contínua, o metal derrete parcialmente, abraçando e aprisionando cada minúsculo cristal de diamante na estrutura para sempre. Os dois elementos perfeitos estão prontos para uma união irreversível. A engenharia isolada agora se torna uma formidável máquina de força unificada. Cada pequeno segmento diamantado recém-criado é posicionado com precisão matemática nas bordas externas do disco de aço. Uma chama intensa e estritamente focada aquece as duas partes metálicas ao mesmo tempo. O material de adição colocado entre eles derrete de forma muito rápida, fluindo como água pelas frestas apertadas e criando uma forte ligação metalúrgica inquebrável. É um casamento forjado diretamente no fogo, tornando a peça imune a forças de arrasto severas durante o uso pesado. Mas após essa soldagem em alta temperatura, a beleza prateada da ferramenta desaparece completamente. A lâmina emerge coberta por uma cicatriz escura e muito fosca, que são marcas de oxidação deixadas pelo calor intenso da abrasagem. Para ressuscitar a beleza da peça, ela é enviada para uma grande câmara de jateamento de areia automatizada. Lá dentro, o disco enfrenta uma tempestade seca e implacável. Milhões de partículas abrasivas são disparadas a velocidades assustadoras contra as chapas de aço. Esse ataque arranca instantaneamente a crosta queimada, limpando a região da solda e revelando de imediato se existe alguma falha escondida na fixação. A ferramenta sai brilhante e purificada, mas para cortar metal como se fosse manteiga, ela precisará de uma afiação cirúrgica. A serra recém-unida e ainda cega é levada para uma máquina de retificação com controle numérico avançado. O disco é travado fortemente por garras metálicas e um veloz rebolo giratório ataca os novos segmentos de diamante. Ele desbasta o material duro para esculpir os ângulos perfeitos de corte e também as superfícies de fuga de cada dente de forma individual. O atrito gerado nesse processo é tão agressivo que derreteria a peça inteira em questão de segundos. Para impedir esse enorme desastre térmico, uma cachoeira ininterrupta de líquido refrigerante especializado é jorrada exatamente no intenso ponto de contato. Esse fluido congela a febre perigosa do atrito e lava os resíduos invisíveis. Se esse resfriamento industrial falhasse, o calor alteraria a estrutura interna do metal duro, roubando a afiação da lâmina antes mesmo de ela ser usada nas ruas. Em seguida, a lâmina passa por um processo de polimento bastante minucioso. O objetivo dessa etapa não é apenas a estética agradável. Uma pele de metal polida e perfeitamente lisa reduz drasticamente o atrito gerado durante o trabalho intenso. Isso evita que o pó das construções e os detritos grudem na ferramenta com o passar do tempo. Antes de dominar os canteiros de obras do mundo, a serra enfrentará um último tribunal de qualidade.
Absolutamente nenhuma ferramenta sai dos portões da fábrica sem passar por um escrutínio obsessivo e rigoroso. Instrumentos de medição de altíssima precisão escaneiam cada milímetro da área do disco. Eles verificam a planicidade geral da chapa, a simetria de giro e também a geometria exata de todos os dentes afiados. As tolerâncias permitidas nesse local são absurdamente pequenas, limitadas a algumas frações minúsculas de polegada. Um único erro de fábrica ou uma pequena falha de alinhamento e o disco inteiro é descartado sumariamente como sucata. Apenas os sobreviventes mais impecáveis recebem a famosa marcação de glória. Um feixe de laser vermelho queima a superfície polida de prata, gravando de forma permanente as importantes especificações vitais da peça, o diâmetro exato, a contagem total de dentes e o limite máximo de velocidade rotacional permitida. Esses números são a grande garantia de que o operador humano terá total controle e segurança inabalável. A maravilhosa jornada de transformação atômica e mecânica está finalmente concluída. Com um estrondoso rugido metálico, o disco gira em alta velocidade, rasgando a fuselagem resistente sob uma espetacular chuva de faíscas. A força devastadora não vem de uma pedra preciosa gigante, mas de poeira adamantina, forjada pela paciência extrema da engenharia moderna. É o predador supremo, nascido sob pressões esmagadoras e temperaturas infernais, transformando força em progresso. Inscreva-se no poder da indústria para mais megaprojetos. Durante décadas, o mundo viu a China apenas como uma fábrica de cópias baratas, mas algo assustador aconteceu em seus laboratórios secretos. Hoje, aviões de centenas de milhões de dólares que deveriam ser invisíveis tornaram-se alvos fáceis. Como o país que apenas imitava, passou a ditar as novas regras da guerra global. Descubra agora as 8 tecnologias que mudaram tudo e deixaram os especialistas em alerta máximo. Imagine um gigante de metal capaz de transportar 66 toneladas de carga de guerra através de continentes inteiros. Esse é o IQ-20 Kunpeng, a aeronave que deu à China o poder de ser uma superpotência global. Antes dele, apenas Estados Unidos e Rússia podiam mover exércitos completos para o outro lado do mundo em poucas horas. Agora, esse colosso aéreo voa por mais de 7.800 quilômetros sem precisar de reabastecimento. Isso significa que forças de combate podem chegar à África ou ao Oriente Médio em menos de 10 horas, carregando tanques pesados e sistemas de mísseis prontos para o uso. A China deixou de depender de navios lentos que levavam semanas para cruzar os oceanos. Com uma frota de mais de 100 unidades já operacionais, o país conquistou uma independência total e uma capacidade de projeção instantânea que assombra o mercado de defesa. O Kunpeng não é apenas um avião, é a prova de que a China agora pode intervir em qualquer ponto do planeta com a mesma velocidade das maiores potências da história. No imenso tabuleiro dos oceanos, existe uma arma que faz os maiores navios do mundo parecerem alvos indefesos. O míssil Dongfang 21 Delta é conhecido como o assassino de porta-aviões, por um motivo muito claro. Ele foi desenhado para afundar gigantes do mar, que custam bilhões de dólares, como o Gerald Ford. O processo de ataque parece ficção científica. O míssil é lançado do solo, sobe como um foguete até o espaço sideral e depois mergulha de volta. Ele desce em direção ao alvo a mais de 10 vezes a velocidade do som, o que torna quase impossível qualquer tentativa de defesa. Enquanto o míssil cai, satélites espiões localizam o navio em tempo real e enviam as coordenadas exatas. O projétil ajusta sua rota no meio do voo e atinge o alvo com uma precisão mortal. Com um alcance que supera 1.500 quilômetros, a China pode manter frotas inimigas longe de suas praias sem disparar um único tiro de canhão. Analistas navais concordam que o equilíbrio de poder no mar mudou para sempre por causa dessa engenharia brutal. Enquanto países ocidentais gastam trilhões para tornar seus aviões invisíveis, a China construiu a ferramenta perfeita para encontrá-los. O Divine Eagle é o drone de vigilância mais intimidador já criado, com um design de corpo duplo que parece algo vindo de outro planeta. Esse monstro voador opera a mais de 25 km de altitude, no limite do espaço, onde o ar é tão ralo que aviões comuns não conseguem voar.
De lá de cima, ele usa radares que operam em frequências especiais, capazes de atravessar as camadas de proteção que escondem os jatos mais caros do mundo. Para esse drone, a tecnologia invisível simplesmente não funciona. Ele pode patrulhar o céu por mais de 10 horas seguidas, vigiando cada centímetro do espaço aéreo. Ele consegue rastrear dezenas de alvos ao mesmo tempo, mesmo que estejam a centenas de quilômetros de distância. Especialistas admitem que esse drone pode transformar décadas de investimento em tecnologia furtiva em algo completamente obsoleto. A era dos aviões invisíveis pode estar chegando ao fim diante dos olhos atentos dessa sentinela chinesa. Quando um míssil inimigo está a poucos segundos de atingir um navio, a única esperança é uma parede de aço no ar. O sistema LD-3000 é a última linha de defesa da China e é verdadeiramente assustador. Ele usa canhões rotativos de 30 mm que podem disparar 10.000 tiros por minuto. Isso significa mais de 160 balas saindo do canhão a cada segundo, criando uma nuvem de metal tão densa que nada consegue passar por ela sem ser triturado. O radar detecta a ameaça vindo em velocidade supersônica e o computador faz todos os cálculos instantaneamente. O sistema abre fogo sozinho, criando uma barreira física que pulveriza o míssil antes que ele toque o casco. Além das balas, ele integra lasers de alta energia para derrubar drones menores, economizando munição valiosa. Tudo funciona de forma automática, sem que nenhum humano precise apertar um botão. Ele vigia o navio 24 horas por dia, transformando as embarcações chinesas em fortalezas flutuantes que ninguém ousa desafiar de perto. O futuro das batalhas navais não tem humanos no comando, mas sim robôs predadores. O Jerry USV é um barco de combate autônomo que representa o que há de mais moderno e aterrorizante na guerra marítima. Com 15 metros de comprimento, ele elimina totalmente a necessidade de uma tripulação. Não é um barco controlado por controle remoto. Ele tem inteligência artificial para tomar as suas próprias decisões de combate em tempo real. Ele alcança velocidades de 80 km por hora sobre a água e está armado com mísseis e torpedos mortais. Pode patrulhar zonas de perigo por vários dias sem descanso. Mas o que realmente muda o jogo é a sua capacidade de operar em enxames coordenados. Dezenas desses robôs se comunicam entre si, atacando o inimigo de todos os lados ao mesmo tempo, com uma velocidade que nenhum cérebro humano poderia coordenar. A China pode agora enviar frotas inteiras para zonas de alta radiação ou perigo extremo sem arriscar a vida de um único marinheiro. É a vigilância permanente e letal, levada ao nível máximo de automação industrial. Existem lugares na Terra onde o ar é tão ralo que os motores comuns simplesmente param de funcionar. Para dominar as montanhas mais altas do planeta, os engenheiros chineses criaram o Harbin Z-20. Embora ele se pareça com helicópteros famosos do Ocidente, a sua engenharia interna foi levada a um nível superior de resistência. Ele foi aperfeiçoado especificamente para voar no Tibete e no Himalaia, onde o oxigênio é escasso. Seus motores geram uma potência absurda, permitindo que ele transporte 10 soldados totalmente equipados a mais de 6.000 metros de altura. Ele realiza missões de resgate e ataques em condições que seriam impossíveis para qualquer outra aeronave no mundo. Além da força bruta, ele carrega sistemas avançados de guerra eletrônica para sobreviver em ambientes hostis. Com esse helicóptero, a China garante o domínio absoluto das fronteiras montanhosas, onde o terreno é tão cruel quanto o inimigo. É como ter o controle total dos céus no teto do mundo, onde as máquinas comuns falham e apenas a tecnologia de ponta consegue sobreviver. A arma mais perigosa do mundo não ataca cidades, mas sim o que está acima delas, os satélites. O sistema SC-19 foi desenhado para destruir os olhos do inimigo no espaço, deixando exércitos inteiros cegos e mudos em minutos. Sem satélites, não há GPS, não há comunicação segura e não há como ver o movimento das tropas no solo. A China provou esse poder ao explodir um satélite em órbita a mais de 800 km de altura, enviando uma mensagem clara para o mundo. Mas o que realmente causa calafrios é a sua capacidade de alcançar satélites estratégicos a 36.000 km de altitude. Nessa distância, até as comunicações mais protegidas correm o risco de desaparecer.
Especialistas chamam isso de a arma que começa a guerra no espaço. Um único ataque coordenado pode fazer uma força militar moderna voltar décadas no tempo, transformando soldados equipados em unidades isoladas e vulneráveis. É a prova definitiva de que, no século XXI, quem controla o silêncio do espaço controla o resultado da batalha na Terra. Imagine uma fortaleza de aço que pode avançar por terra e água, enquanto protege as tropas de qualquer ameaça que venha do céu. A China transformou esse sonho em realidade com o Type 625 Echo, o sistema de defesa móvel mais letal já construído. Esse monstro blindado carrega 4 canhões automáticos que disparam 4.000 tiros por minuto, além de 8 mísseis prontos para o combate. O que o torna único no mundo é a sua capacidade anfíbia. Ele pode atravessar rios e operar dentro da água sem parar de atirar. Seu radar de alta tecnologia rastreia 40 alvos aéreos ao mesmo tempo, desde pequenos drones até helicópteros e mísseis de cruzeiro. O sistema decide sozinho se vai usar as balas para alvos próximos ou os mísseis para alvos distantes, tudo em milésimos de segundo. O mais impressionante é como esses veículos se conectam entre si, criando uma bolha de proteção gigante sobre exércitos inteiros. Se um drone tenta atacar, todos os sistemas coordenam o fogo automaticamente para garantir a destruição total. Com essa máquina, as tropas chinesas avançam protegidas por uma cúpula de defesa impenetrável em qualquer terreno e contra qualquer ameaça aérea. Vimos 8 invenções militares que mudaram para sempre o equilíbrio de poder no planeta. Do drone que detecta o invisível aos sistemas que tomam decisões de combate sozinhos, a China deu um salto que ninguém esperava. O país que antes apenas imitava hoje cria as tecnologias que ditam como será o futuro da segurança mundial. O poder da indústria mostrou que a força industrial e a inovação agora andam de mãos dadas em cada peça desses sistemas complexos. O mundo mudou e essas máquinas de escala épica são a maior prova disso. Imagine um cheque de 3,8 bilhões de dólares assinado para vencer a natureza selvagem. O desafio? Construir 472 quilômetros de ferrovia sobre areia movediça e savana indomável em apenas 3 anos. Como erguer pilares de 90 toneladas onde o chão se desfaz. Esta não é apenas uma obra, é uma batalha de engenharia onde a China aposta sua reputação contra a geografia da África. Bem-vindo à mega construção que está reescrevendo a história de um continente. Para entender por que máquinas colossais estão revirando a terra vermelha do Quênia, precisamos olhar para o passado. Durante mais de um século, o coração da África Oriental bateu no ritmo lento de uma ferrovia antiga, uma herança enferrujada da era colonial britânica. Os trens eram lentos, a manutenção era um pesadelo e o custo para transportar um simples container do porto de Mombasa para o interior era um dos mais altos do mundo. A economia estava sufocada por trilhos obsoletos, mas o século XXI trouxe um novo jogador para o tabuleiro. A China, com sua iniciativa do Cinturão e Rota, viu uma oportunidade onde outros viam apenas problemas. Em 2014, o Banco de Exportação e Importação da China financiou quase 90% deste projeto titânico. A China Road and Bridge Corporation não chegou apenas para assentar trilhos. Eles chegaram para substituir a história. O objetivo? Criar a ferrovia de bitola padrão. Mas não se engane, isso não é caridade. É uma troca estratégica de tecnologia, aço e influência. Eles estão exportando seus padrões industriais, suas locomotivas e sua engenharia de ponta para uma das regiões que mais cresce no planeta. Mas antes que o primeiro trem pudesse apitar, os engenheiros chineses e os trabalhadores quenianos tiveram que enfrentar um inimigo silencioso e mortal para qualquer construção: o solo africano. A geografia do Quênia é implacável. O trajeto escolhido cruza savanas onde o solo é uma mistura traidora de areia solta e terra vulcânica. Se você colocar um trilho aqui sem preparação, ele afundará como uma pedra na lama na primeira estação de chuvas. A solução exigiu força bruta em escala industrial. Centenas de escavadeiras, como um exército mecânico, começaram a rasgar a paisagem, cortando colinas e preenchendo vales para criar um nivelamento perfeito. Mas nivelar não basta. A terra precisa ser dura como concreto.
Aqui entra uma técnica fascinante, a compactação dinâmica. Imagine um guindaste erguendo um peso de aço maciço de dezenas de toneladas e soltando em queda livre. O impacto no solo é tão violento que gera mini terremotos controlados. Essas ondas de choque forçam as partículas de areia a se unirem, expulsando o ar e criando uma densidade que a natureza jamais conseguiria sozinha. Mas há um segredo químico aqui também. A areia seca não compacta bem. Por isso, caminhões-pipa pulverizam água uniformemente sobre o leito da estrada. A umidade cria a tensão superficial necessária para colar os grãos de terra uns nos outros. Imediatamente depois, rolos compressores gigantescos, vibrando com uma força capaz de trincar os dentes, passam repetidamente sobre a mistura. Quando o sol equatorial seca essa camada, o que antes era areia fofa, torna-se uma fundação capaz de suportar o peso de trens de carga, carregando milhares de toneladas. É a vitória da física sobre as geologias. Com o chão estabilizado, a construção precisa subir. Grande parte desta ferrovia não toca o solo, ela flutua sobre ele. Para proteger a vida selvagem, imagine elefantes e girafas cruzando o caminho, e para vencer os desníveis, a ferrovia precisava de pernas. Milhares de pilares de concreto começaram a surgir na paisagem, formando uma fila infinita que se estende até o horizonte. Cada um desses gigantes tem até 15 metros de altura e pesa impressionantes 90 toneladas. Construí-los um por um da maneira tradicional levaria décadas. A solução foi usar moldes deslizantes. O concreto é derramado continuamente em formas que sobem lentamente, como se estivéssemos espremendo um tubo de pasta de dente gigante que endurece instantaneamente. Dentro de cada pilar, uma gaiola de aço reforçado garante que a estrutura não apenas suporte o peso vertical, mas também resista às vibrações constantes dos trens e à expansão térmica causada pelo calor de 40 graus da savana. A precisão é obsessiva. Cada pilar deve estar perfeitamente alinhado com o próximo, com tolerâncias menores que 1 centímetro, ao longo de centenas de quilômetros. Eles são a espinha dorsal estática do projeto, esperando para receber os ossos horizontais que farão a conexão. Agora, o desafio muda de vertical para horizontal. Como conectar esses pilares que estão a 30 metros de distância uns dos outros, flutuando no ar? A resposta não é construir pontes no local, mas sim trazê-las prontas. Em fábricas a céu aberto montadas ao longo da rota, operários fabricam as chamadas vigas de seção em caixa. Estas não são peças comuns. Cada uma tem mais de 30 metros de comprimento e pesa mais de 100 toneladas, o equivalente a cerca de 60 carros populares, compactados em um único bloco de concreto. Mas o segredo dessas vigas está invisível dentro delas. Elas usam a tecnologia de concreto protendido. Antes de o concreto secar, cabos de aço de ultra resistência são esticados no interior do molde com uma força tremenda. Quando o concreto endurece, esses cabos tentam voltar ao tamanho original, comprimindo a viga de dentro para fora. Isso a torna incrivelmente resistente, capaz de suportar cargas pesadíssimas sem rachar. Para colocar esses monstros de 100 toneladas no topo dos pilares, os engenheiros usam uma máquina que parece saída de um filme de ficção científica, a lançadeira de vigas. Este veículo colossal se move sobre os pilares já construídos, estende um braço mecânico sobre o vazio e deposita a viga com a delicadeza de quem coloca uma peça de Lego. É um balé de força gravitacional, onde um erro de cálculo poderia derrubar toneladas de concreto e destruir meses de trabalho. Enquanto o concreto cura sob o sol africano, a alma da ferrovia está sendo forjada no fogo. Vamos nos transportar para dentro de uma usina siderúrgica, onde o calor é tão intenso que o ar tremula. Aqui, a matéria-prima bruta é transformada nos trilhos que guiarão os trens. Blocos maciços de aço são empurrados para dentro de fornos que queimam a 1.200 graus Celsius. Nessa temperatura, o aço não derrete completamente, mas torna-se plástico, brilhando num laranja incandescente, macio o suficiente para ser moldado. O bloco aquecido é disparado através de uma série de rolos de laminação.
Imagine rolos de massa de cozinha, mas feitos de ligas metálicas indestrutíveis e aplicando pressões de centenas de toneladas. A cada passagem, o aço é esticado, espremido e alongado. Um bloco curto e grosso transforma-se em segundos em uma serpente de metal de 100 metros de comprimento. O processo é violento e barulhento. Vapor, faíscas e o rugido das máquinas preenchem o ambiente. Os rolos dão ao aço o perfil clássico do trilho, a cabeça larga para suportar as rodas, a alma fina para flexibilidade e a base larga para estabilidade. Sensores a laser medem cada milímetro. Se o trilho estiver torto, mesmo que seja uma fração invisível a olho nu, ele é rejeitado. Afinal, ele terá que suportar o impacto de milhares de rodas de aço por décadas a fio. Com o aço pronto e os viadutos erguidos, entramos na fase de montagem. Mas colocar trilho por trilho seria lento demais para o ritmo chinês. A inovação aqui é a modularidade. Em vez de construir a linha no local, eles pré-montam seções inteiras em bases operacionais. Primeiro, precisamos dos dormentes, aquelas peças transversais que ficam sob os trilhos. Esqueça a madeira antiga que apodrece. Aqui são usados dormentes de concreto pré-tensionado, cada um pesando quase 300 quilos. São necessários cerca de 1.700 desses por cada quilômetro de via. Nas bases de montagem, os trilhos de aço são fixados a esses dormentes, usando grampos elásticos e parafusos de alta pressão. Máquinas automatizadas apertam cada parafuso com o torque exato, garantindo que nada se solte com a vibração. O resultado é um painel de trilhos de 15 metros, pronto para ser instalado. Caminhões e trens de serviço levam esses painéis até a ponta da linha. Guindastes levantam a seção inteira e a depositam sobre o lastro de pedra britada ou sobre o viaduto de concreto. O que levaria dias de trabalho manual exaustivo sob o sol é feito em minutos. A ferrovia cresce quilômetros a cada dia, avançando pela savana como uma cicatriz de progresso. Porém, uma ferrovia feita de pedaços de 15 metros seria barulhenta e desconfortável. Lembra do som rítmico tec-tec dos trens antigos? Isso acontece por causa das juntas entre os trilhos. Nesta ferrovia moderna, esse som foi eliminado. O objetivo é criar um caminho contínuo, sem emendas. Para isso, usa-se a soldagem aluminotérmica. É um processo químico espetacular. Um molde cerâmico é colocado entre as pontas de 2 trilhos. Uma mistura de pó de alumínio e óxido de ferro é despejada dentro e acesa. A reação é instantânea e violenta, atingindo 2.500 graus Celsius em segundos, quente o suficiente para liquefazer o metal. O aço líquido preenche o espaço entre os trilhos, fundindo-os em uma peça única. Depois que esfria, a solda é polida até ficar perfeitamente lisa. Agora, o trilho é uma fita contínua de aço que se estende por quilômetros. Isso não só torna a viagem mais silenciosa, mas também reduz drasticamente o desgaste das rodas e a necessidade de manutenção. É a diferença entre uma estrada esburacada e uma pista de corrida recém-pavimentada. 3 anos. Foi esse o tempo necessário para transformar plantas digitais e montanhas de areia em 472 quilômetros de infraestrutura de classe mundial. O que começou com um cheque bilionário e uma ambição geopolítica agora é uma realidade física de aço e concreto. O primeiro trem parte de Mombasa, deslizando silenciosamente sobre os viadutos que flutuam acima dos parques nacionais, onde a vida selvagem continua intocada lá embaixo. A viagem até a capital, Nairobi, que antes era uma odisseia de 12 horas cheia de incertezas, agora leva apenas 4 horas e meia. O custo do transporte despencou, abrindo as artérias econômicas de toda a África Oriental. Olhando para trás para os milhões de toneladas de terra movida, para o aço forjado no fogo e para os viadutos que desafiam a gravidade, vemos mais do que apenas uma ferrovia. Vemos a prova de que, com engenharia suficiente e investimento pesado, até a geografia mais hostil pode ser reescrita. Onde antes havia apenas savana, agora corre o sangue da nova economia global. E isso, meus amigos, é o verdadeiro poder da indústria.
Imagine uma bateria gigante, escondida dentro de uma montanha, capaz de ligar cidades inteiras em segundos. Para construir esse monstro de 2 bilhões de dólares nos Alpes suíços, engenheiros tiveram que remover 300 mil toneladas de rocha sólida. Como você enfia máquinas de 300 toneladas em um buraco no topo do mundo? Hoje você vai descobrir como a força bruta dobra a natureza. Imagine o Vale de Lindau, no cantão de Glarus, na Suíça. Estamos no coração dos Alpes, um lugar onde a natureza dita as regras com picos íngremes e neve que nunca derrete. É aqui que começa a nossa jornada, a mais de 2.400 metros de altitude. O projeto da usina hidrelétrica de Limern não é apenas uma construção comum, é um desafio contra o isolamento total. Antes de qualquer máquina começar a trabalhar, os engenheiros enfrentaram um problema impossível. Como levar um canteiro de obras inteiro para o meio do nada, cercado apenas por rocha e gelo? A solução foi criar uma infraestrutura que parece saída de um filme de ficção científica. Sem estradas de acesso, o céu se tornou a única via. Helicópteros pesados foram transformados em caminhões de carga, transportando operários e equipamentos para zonas onde o pé humano raramente tocava. Os trabalhadores eram depositados nas encostas das montanhas, como escaladores descendo do céu, dependendo inteiramente de cabos e da habilidade dos pilotos. Para as cargas mais pesadas, foi construído um sistema de cabos de construção colossal que se estendia por 4 quilômetros sobre penhascos profundos. Imagine cabos de aço aguentando dezenas de toneladas de metal, balançando sobre o abismo. Esta rede logística extraordinária foi o cordão umbilical do projeto, permitindo que a vida e a tecnologia chegassem onde o ar é rarefeito. Somente quando esses sistemas estavam operando com precisão absoluta, a verdadeira batalha contra a montanha pôde começar. Agora que chegamos ao local, o próximo passo é entrar na montanha. Mas não estamos falando de terra macia, estamos falando de granito alpino, uma das rochas mais duras do planeta. As máquinas convencionais aqui são quase inúteis. Para abrir caminho, os engenheiros precisam de algo muito mais poderoso: explosões controladas com precisão de milissegundos. O processo é uma dança perigosa e barulhenta. Primeiro, plataformas de perfuração hidráulica atacam a face da rocha. Braços mecânicos de vários metros de comprimento furam o granito como se fosse papel, criando dezenas de buracos que podem chegar a mais de 10 metros de profundidade. Cada buraco é posicionado seguindo um cálculo matemático rigoroso. Se um único furo estiver fora do lugar, a rocha não quebrará da forma correta. Depois que os buracos estão prontos, os operários entram em cena para carregar os explosivos. Eles colocam a carga em camadas, separando-as para garantir que a energia da explosão seja direcionada inteiramente para dentro da montanha e não para fora. Então vem o momento do silêncio antes do caos. Um sistema de detonadores eletrônicos liga cada carga, permitindo que as explosões ocorram em uma sequência ultraveloz. Quando o botão é apertado, o granito de metros de espessura se transforma em poeira e pedregulhos em um piscar de olhos. Este ciclo foi repetido centenas de vezes, dia após dia, durante anos. O resultado? Uma rede de túneis que se estende por mais de 20 quilômetros dentro da montanha. Mas o maior feito foi a criação da caverna da turbina principal. Imagine um espaço vazio com 125 metros de comprimento, 25 metros de largura e 50 metros de altura. É um prédio inteiro de vários andares, esculpido dentro do granito sólido. Para criar esse vazio monumental, foram removidas 315 mil toneladas de rocha alpina. É como se os engenheiros tivessem criado um estádio de futebol subterrâneo no coração dos Alpes. Com o espaço vazio criado, o desafio mudou. Agora era necessário garantir que o peso da montanha acima não esmagasse tudo o que estava lá dentro. Imediatamente após a escavação, começou a fase de blindagem. O teto da caverna, que antes era apenas rocha nua, recebeu uma estrutura de concreto para formar um anel fechado capaz de suportar pressões geológicas absurdas. Imagine despejar concreto em um ambiente subterrâneo escuro e úmido. Foram realizados 750 despejos diferentes de concreto,
Tudo coordenado para que a estrutura se tornasse uma fortaleza inquebrável. No total, foram usados mais de 80 mil metros cúbicos de concreto nessas câmaras. Para você ter uma ideia, essa quantidade é suficiente para construir cerca de 700 casas de família. Enquanto o concreto secava, outra equipe trabalhava no sistema circulatório da usina, os poços de pressão. Estes poços são túneis gigantes que levam a água do lago superior para as turbinas lá embaixo. Eles descem em um ângulo de 48 graus, atravessando 600 metros de altura dentro da rocha. Para revestir esses poços e aguentar a pressão violenta da água, foram usados tubos de aço colossais. Cada seção de tubo tinha 4,5 metros de diâmetro, o tamanho de um túnel de estrada. Fabricadas com chapas de aço de vários centímetros de espessura, essas peças eram descidas uma a uma e soldadas com precisão milimétrica dentro do poço. Foram 2 quilômetros de revestimento de aço, criando um caminho indestrutível para energia líquida. No final desse caminho, a tubulação se divide em um formato de Y, onde a pressão é a mais alta de todo o sistema, exigindo paredes de aço ainda mais grossas e soldas perfeitas para evitar qualquer vazamento que seria catastrófico. Agora entramos na fase mais emocionante, a instalação do coração mecânico da usina. Estamos falando de máquinas tão grandes que desafiam a lógica do transporte. Como você leva um transformador de 190 toneladas para dentro de uma caverna subterrânea? Os engenheiros projetaram um túnel de acesso especial, equipado com um sistema de cabos capaz de mover 200 toneladas. Foi assim que as peças mais pesadas chegaram ao seu destino final. Primeiro foram instaladas as turbinas, estruturas de aço massivas que precisam aguentar o impacto direto da água caindo com toda a força. Elas foram completamente embutidas em concreto para garantir que não se movessem nem 1 milímetro sob pressão. Logo acima das turbinas, vêm os geradores. E aqui temos o recordista de peso, o rotor do gerador. Com 330 toneladas, ele era pesado demais para ser transportado inteiro. A solução foi montá-lo peça por peça, diretamente dentro da caverna da casa de força. Imagine montar um mecanismo de precisão do tamanho de uma casa em um buraco no meio da montanha. Quando pronto, esse rotor gira a cerca de 8 voltas por segundo durante a operação. A energia gerada por apenas um desses rotores é equivalente a cerca de 3.000 carros funcionando ao mesmo tempo. Em novembro de 2015, as primeiras unidades foram sincronizadas com a Rede Elétrica Nacional da Suíça, um momento histórico que provou que todo o esforço valeu a pena. Para levar essa energia para fora da montanha, foram instalados cabos de alta tensão que atravessam túneis de acesso até uma subestação. De lá, uma linha de transmissão de 17 quilômetros leva a eletricidade pelo Vale de Lindau, usando torres que chegam a 89 metros de altura, construídas em terrenos tão íngremes que quase todo o material teve que ser levado por helicóptero. Enquanto as máquinas trabalhavam no fundo da montanha, no topo acontecia outro milagre da engenharia, a construção da barragem de Mutsi. Situada a impressionantes 2.500 metros de altitude, esta é a barragem mais alta da Europa e a mais longa da Suíça, com 1.000 metros de extensão. Construir algo dessa escala a essa altitude é um pesadelo logístico. O tempo é o maior inimigo. A neve e o frio extremo só permitem o trabalho durante os curtos meses de verão. Os engenheiros aproveitaram cada segundo desses períodos favoráveis durante 3 temporadas consecutivas. Para fabricar o concreto necessário, foi construída uma fábrica inteira diretamente no local da barragem, processando a rocha que foi escavada lá embaixo, nas cavernas das turbinas. Nada foi desperdiçado. Um segundo sistema de cabos de construção foi montado para elevar até 30 toneladas por viagem até o topo da montanha. A barragem foi erguida como um quebra-cabeça gigante de 68 blocos de concreto maciço, cada um com 15 metros de largura. No pico da obra, 150 trabalhadores viviam em um acampamento isolado no topo da montanha, trabalhando contra o relógio antes que o inverno voltasse a fechar tudo. Quando finalmente concluída em novembro de 2015, a barragem permitiu que o nível do lago subisse 30 metros, triplicando sua capacidade de armazenamento. Agora, o Lago Mutsi funciona como um reservatório gigante, guardando o equivalente a milhões de baterias de energia prontas para serem usadas.
A estrutura é monitorada por instrumentos ultrassensíveis, que detectam qualquer movimento milimétrico, garantindo que essa muralha de 1000 metros permaneça firme contra a força das águas. Mas como tudo isso funciona junto? Pense no projeto Lemur como uma bateria de gravidade. O segredo está na diferença de altura de 630 metros entre o Lago Mutsi, no topo, e o Lago Lemur, embaixo. Quando a Suíça tem energia sobrando, por exemplo, em um dia ensolarado com muita energia solar, a usina entra no modo de bombeamento. As turbinas invertem o sentido e começam a empurrar a água do lago inferior de volta para o topo da montanha. Esse processo consome energia, mas armazena essa força na forma de água parada no alto. Quando o sol se põe e a demanda por eletricidade dispara, as válvulas são abertas. Até 200 metros cúbicos de água por segundo começam a despencar pelos poços de aço, ganhando uma velocidade e pressão absurdas. Essa massa de água atinge as turbinas lá embaixo, girando os rotores de 300 toneladas a 8 voltas por segundo. O sistema pode mudar do modo de bomba para o de gerador em apenas alguns minutos, oferecendo uma flexibilidade que nenhuma outra fonte de energia consegue igualar. O centro de controle em Tierfed monitora cada parâmetro em tempo real, coordenando a geração de acordo com o mercado de eletricidade. A usina de Lemur produz até 1000 megawatts de potência, o suficiente para manter a luz acesa em centenas de milhares de lares e garantir que a rede elétrica da Europa permaneça estável, mesmo em picos de consumo. É a união perfeita entre a força bruta da gravidade e a precisão da engenharia moderna. O Lago Mutsi agora descansa em silêncio absoluto. Debaixo de suas águas, uma fortaleza de aço e concreto pulsa sem parar, invisível para o mundo. O projeto Lemur é a prova de que a inteligência humana pode transformar o impossível em rotina. O que antes era apenas uma pedra fria, hoje é o coração elétrico da Europa. A engenharia não apenas constrói, ela redefine o que é possível. A cada ano, a humanidade gera uma montanha aterrorizante de resíduos. 2,2 bilhões de toneladas de lixo. É uma massa colossal, pesada o suficiente para cobrir nações inteiras e sufocar o nosso futuro. Mas no meio desse caos, esconde-se um gigante adormecido. 26% dessa montanha não é lixo, é papel. Como é possível pegar o conteúdo sujo e fétido de uma lixeira e transformá-lo no objeto mais branco, macio e higiênico da sua casa? Esta é a jornada brutal de ressurreição da matéria, do lixo absoluto ao ouro branco. Bem-vindos à máquina de renascimento. A nossa história não começa em um laboratório estéril, mas nas ruas, onde a realidade é suja, caótica e implacável. Enquanto a cidade ainda dorme, bestas mecânicas de aço e hidráulica iniciam a sua caçada. Caminhões de coleta, equipados com braços robóticos poderosos, percorrem os bairros, levantando contêineres pesados como se fossem feitos de isopor. O som do metal contra o metal e o rugido dos motores a diesel marcam o ritmo desta operação logística de nível militar. Dentro desses compartimentos escuros, o papel que você descartou, faturas antigas, caixas de pizza, jornais esquecidos, é esmagado e misturado com os detritos da vida cotidiana. Não há glamour aqui, apenas a eficiência bruta necessária para impedir que a civilização se afogue em seus próprios resíduos. Esses veículos convergem para a usina de triagem, um complexo industrial que opera na fronteira entre a ordem e o caos. Imagine o peso de 300 carros compactos sendo despejados em um único local, todos os dias. Estamos falando de uma média avassaladora de 500 toneladas de lixo entrando nos portões desta fábrica a cada 24 horas. O desafio aqui é monumental. O papel não chega limpo, ele chega contaminado, entrelaçado com plásticos, metais, vidro e restos orgânicos. É uma massa indistinguível que precisa ser domada. O processo de purificação começa com violência e velocidade. Todo esse material é despejado em uma esteira transportadora interminável, uma artéria de borracha que alimenta o coração da fábrica. A primeira linha de defesa é humana. Trabalhadores parecendo astronautas em seus trajes de proteção, máscaras e luvas reforçadas, enfrentam a torrente de lixo,
Eles são os guardiões que usam reflexos rápidos para arrancar os contaminantes mais óbvios. Grandes pedaços de nylon, sacolas plásticas e objetos perigosos que poderiam destruir as máquinas à frente. É um trabalho de alto risco, corpo a corpo com o desperdício, para resgatar o que ainda tem valor. Mas a escala industrial exige mais do que mãos humanas. O material avança para o separador vibratório, uma máquina titânica que sacode a própria estrutura da matéria. Sob uma vibração mecânica ensurdecedora e constante, a física assume o comando. O papel, sendo leve e plano, flutua para a frente como um tapete voador, enquanto os intrusos pesados, metais, pedras e plásticos densos, despencam para baixo, derrotados pela gravidade. É uma dança mecânica hipnotizante, onde o peso define o destino. No entanto, a batalha pela pureza ainda não acabou. A jornada continua para o separador de ar, onde a tecnologia de ponta entra em cena. Sensores ópticos avançados, olhos digitais que nunca piscam, escaneiam a esteira milhares de vezes por segundo. Eles procuram o inimigo invisível. Filmes plásticos finos e embalagens que escaparam da triagem manual. No momento exato em que um alvo é detectado, jatos de ar de alta pressão disparam com a precisão de um atirador de elite. É um sopro sônico que ejeta o lixo da linha em uma fração de segundo. Nas fábricas mais modernas do mundo, exércitos de robôs equipados com inteligência artificial observam a esteira. Eles não se cansam, não hesitam. Seus braços de fibra de carbono movem-se mais rápido do que o olho humano pode acompanhar, selecionando detritos por forma e cor com uma precisão cirúrgica, garantindo que apenas a fibra mais digna sobreviva para a próxima fase. Agora, o papel selecionado, livre de seus inimigos, deve ser destruído para poder renascer. Ele é alimentado na boca insaciável de um triturador industrial. Lâminas de metal rotativas, afiadas e implacáveis, rasgam documentos e caixas, reduzindo tudo a tiras finas, confetes de uma vida passada. Essas tiras são empilhadas em montanhas artificiais dentro do armazém, aguardando o momento da pressão. Uma escavadeira empurra essa massa para uma câmara de prensagem hidráulica. A força aplicada aqui é imensa, compactando o papel solto em fardos densos, quadrados e sólidos como tijolos de concreto. A matemática da reciclagem é impressionante e mostra o verdadeiro poder da escala. Apenas um desses fardos, pesando 800 kg, contém a alma de mais de 10.000 rolos de papel higiênico. Esses blocos gigantes são transportados para a fábrica de processamento e jogados no pulper. Imagine um liquidificador industrial do tamanho de uma casa. Dentro desses tanques de aço inoxidável, o papel é afogado em um oceano de água morna. A proporção é crítica, uma parte de papel para 10 partes de água. No fundo do tanque, um rotor gigante, semelhante à hélice de um navio, gira a velocidades furiosas, entre 1.000 e 1.500 rotações por minuto. O vórtice violento gerado por essa turbina cria um caos hidrodinâmico que separa cada fibra de celulose individualmente. Mas a água sozinha não basta. Agentes químicos especiais são injetados na mistura, atacando a tinta, dissolvendo colas e neutralizando revestimentos. O que era sólido se dissolve. O que era lixo torna-se uma sopa cinzenta e uniforme. Durante 30 a 60 minutos, a mistura é batida, lavada e refinada até que as fibras de madeira, antes mortas, comecem a se soltar e a flutuar livremente, prontas para serem reorganizadas em uma nova estrutura. Neste ponto, temos um problema. A mistura é 95% água. É uma lama líquida que precisa ser convertida em uma folha sólida e resistente em questão de segundos. A engenharia resolve isso com o sistema de desaguamento. A polpa líquida é bombeada para tambores rotativos gigantescos, cobertos por uma malha fina. À medida que esses cilindros giram, a polpa adere à tela e a gravidade começa a drenar a água, que cai como uma chuva constante para os sistemas de recuperação abaixo. O resultado é uma camada úmida, ainda frágil, que avança para a fase mais crítica, a prensagem. Aqui, a precisão é medida em micrômetros, espessuras mais finas que um fio de cabelo humano. A polpa passa entre rolos de aço maciços, girando em direções opostas sob uma pressão esmagadora.
Esses rolos espremem a última gota de água livre impiedosamente, forçando as fibras a se entrelaçarem e formarem ligações químicas fortes. A folha é achatada até atingir uma espessura padrão minúscula, entre 15 e 20 microns. É uma transformação mágica. Em um instante, a pasta disforme torna-se uma folha contínua, ganhando resistência mecânica e uniformidade. O papel, agora seco, passa por um sistema de calandragem, rolos quentes que alisam a superfície e aumentam a maciez, antes de ser enrolado em bobinas massivas com mais de 1 metro de diâmetro. Estas não são bobinas comuns, são chamadas de rolos mestres. Cada um armazena milhares de metros de papel contínuo, pesando toneladas, uma reserva colossal de material pronto para a conversão final. Mas um rolo de papel higiênico não é nada sem a sua espinha dorsal, aquele tubo de papelão no centro que todos conhecemos. Enquanto o papel branco é processado, uma linha paralela trabalha freneticamente para criar esses núcleos. Tiras longas de papelão reciclado rígido são alimentadas em uma máquina de enrolamento espiral. Elas são giradas ao redor de uma haste de aço sólida, fundidas instantaneamente por um adesivo industrial de secagem rápida. O resultado é um tubo oco e incrivelmente forte, projetado para não colapsar sob pressão. Uma lâmina rotativa, movendo-se com a precisão de um relógio suíço, fatia esse tubo longo em segmentos uniformes de 9 a 11 centímetros. Cada corte deve ser perfeito. 1 milímetro de erro e o núcleo travaria as máquinas de alta velocidade que vêm a seguir. Agora, as duas linhas convergem. As bobinas gigantes de papel branco encontram seus núcleos de papelão. O papel é cortado em tiras largas e alimentado na linha de rebobinagem. Prepare-se, porque a velocidade aqui é estonteante. Os eixos de rotação giram a 3.000 vezes por minuto. A olho nu é apenas um borrão branco, um zumbido agudo de turbina, enquanto as camadas de papel se empilham perfeitamente sobre os tubos. O controle de tensão é absoluto. Se o papel for puxado com muita força, ele rasga. Se for muito fraco, o rolo fica frouxo. Assim que o comprimento exato é atingido, o sistema corta a folha automaticamente e aplica uma microgota de cola na ponta para selar o rolo. O que sai da máquina são chamados de logs, troncos longos e contínuos de papel higiênico, aguardando o corte final. A visão agora é de ordem absoluta. Dezenas desses logs brancos perfeitamente cilíndricos alinham-se na esteira transportadora como um exército impecável. Eles são transferidos para uma área de armazenamento intermediário através de rampas automatizadas, rolando suavemente para seus lugares, sem que uma única mão humana os toque. Este é um balé mecânico, onde a higiene é a prioridade máxima. Em seguida, os troncos longos entram na guilhotina industrial, uma serra circular de diâmetro largo, girando tão rápido que parece parada, desce sobre o papel. Com um som rítmico e satisfatório, a lâmina fatia o tronco longo em pequenos rolos individuais com as dimensões padrão que você encontra no supermercado. Sensores a laser monitoram cada corte, garantindo que as bordas estejam limpas, sem fiapos ou distorções. O desperdício aqui é zero. As pontas cortadas são sugadas pneumaticamente e voltam para o início do processo para serem recicladas novamente. Os rolos individuais, agora finalizados, correm pela esteira em direção à zona de embalagem. A automação atinge seu pico. Um filme plástico transparente é desenrolado e envolve conjuntos de 6, 12 ou 24 rolos. O pacote passa por um túnel de calor, onde o plástico encolhe e sela hermeticamente o conteúdo, criando uma barreira impenetrável contra umidade, poeira e germes. Finalmente, braços robóticos gigantes, os trabalhadores incansáveis do século XXI, assumem o controle. Eles levantam os pacotes pesados e os empilham em paletes de madeira, jogando um jogo de Tetris tridimensional perfeito para garantir que a carga não se mova durante o transporte. Olhe para o rolo de papel higiênico na sua mão. Ele pode parecer um item simples, descartável, algo em que você raramente pensa, mas ele carrega o peso de um ecossistema inteiro. A indústria global de papel consome, a cada ano, mais de 15 milhões de hectares de floresta. Imagine uma área equivalente a 1/5 de toda a floresta amazônica desaparecendo para sempre. O nosso conforto tem um custo planetário.
Em média, cada ser humano utiliza cerca de 100 rolos por ano. Multiplique isso pela população mundial e chegamos a um número que desafia a imaginação: 80 bilhões de rolos consumidos anualmente. Se não fosse por essa tecnologia que acabamos de testemunhar, o impacto seria devastador. Ao transformar o lixo que ninguém quer, a caixa suja, o jornal velho, o documento triturado, em um recurso essencial que todos precisam, esta fábrica não está apenas produzindo papel. Ela está salvando milhões de árvores. Ela está fechando o ciclo. Do caos sujo do aterro sanitário, à pureza estéril e branca do produto final, esta é a prova definitiva de que a engenharia humana pode reverter a destruição. O lixo não é o fim, é apenas o começo de uma nova vida. Se você ficou impressionado com o poder e a escala dessa transformação industrial e quer ver mais processos que sustentam o nosso mundo moderno, inscreva-se agora no canal Poder da Indústria. A jornada da matéria nunca termina. Você sabia que a cidade onde você vive pode ser feita de ruínas? Todos os anos, os Estados Unidos geram 600 milhões de toneladas de entulho. Um único prédio exige 6.000 toneladas de cimento, lançando 4.600 toneladas de gás carbônico no ar. Construir apenas com material novo afeta o planeta. Mas como desmembrar um arranha-céu e criar um alicerce perfeito? Antes da primeira marreta atingir a parede pesada, o perigo real já espreita no mais profundo silêncio. A maior ameaça de uma demolição não é o peso colossal do concreto, mas sim as pequenas coisas que não podemos ver a olho nu. Operadores treinados entram na grande estrutura abandonada para mapear cuidadosamente o esqueleto do edifício. Eles procuram rachaduras em cobertas e pontos de estresse extremo nas velhas vigas. Entender perfeitamente como o imenso peso se distribui é uma questão de segurança absoluta. Um passo em falso no planejamento pode causar um colapso estrutural instantâneo e devastador. Mas há um inimigo ainda mais assustador, dormindo silenciosamente nas paredes espessas: o amianto. Este material isolante perigoso libera milhões de fibras invisíveis quando é subitamente quebrado. Elas são centenas de vezes mais finas que um frágil fio de cabelo humano. Para neutralizar totalmente essa ameaça silenciosa, as áreas são rigorosamente isoladas sob constante pressão negativa. O ar é velozmente sugado para dentro da grande sala, impedindo que qualquer poeira tóxica escape para a rua. Os bravos trabalhadores parecem verdadeiros astronautas da engenharia, usando trajes espessos impermeáveis e máscaras respiratórias avançadas. Esses filtros tecnológicos bloqueiam imediatamente 99,97% de todas as micropartículas flutuantes. Somente depois que o material nocivo é removido em segurança, a pesada demolição mecânica pode finalmente começar seu trabalho brutal. Derrubar um arranha-céu de proporções colossais é como realizar uma complexa cirurgia mecânica em um gigante de pedra. A majestosa estrutura deve ser desmontada exatamente na ordem inversa em que foi erguida. O espaço livre disponível ao redor dita a poderosa arma industrial que será acionada. Para os imponentes prédios mais altos, surge a temida esfera de demolição. É um enorme bloco de aço puro e maciço, pesando surpreendentemente entre 5 e 12 toneladas. Suspensa por longos cabos de aço trançado, ela atinge o velho concreto com um impacto violento que treme o solo da cidade. Em espaços urbanos densamente apertados, o método destrutivo muda por completo. Escavadeiras incrivelmente pesadas com enormes tesouras hidráulicas esmagam rapidamente o concreto sólido e cortam o aço flexível ao mesmo exato tempo. É um incrível trabalho de extrema precisão, brutal e friamente calculada. As grandes lajes superiores caem primeiro, depois as imensas vigas horizontais cedem. O aço interno fortemente espesso nunca é deixado muito comprido na estrutura em ruínas. Barras longas demais fariam grandes pedaços soltos de concreto ficarem pendurados perigosamente no ar agitado. Uma instável rocha de várias toneladas, balançando assustadoramente a 100 metros de altura, é o verdadeiro pesadelo logístico. Enquanto o ensurdecedor caos mecânico acontece livremente, enormes canhões industriais disparam potentes jatos de água contínua.
Essa névoa fria e densa captura a poeira sufocante e seca de cimento antes que voe diretamente para as calçadas da avenida. O antigo colosso de concreto finalmente cede e cai. O histórico e antigo prédio é agora uma gigantesca e confusa montanha de escombros despedaçados. Mas este amontoado de entulho pesado não pode ser imediatamente triturado nas vorazes máquinas moedoras, pois está ainda cheio de longos ossos estruturais de aço. As grossas barras torcidas de metal são um duro obstáculo terrível para os motores. A primeiríssima fase da impressionante reciclagem é a lenta e cuidadosa separação de componentes. Braços mecânicos de proporções gigantescas reviram as pesadas pedras brutas e sujas, sem nunca parar de trabalhar. O alto som metálico do ferro arranhando a dura pedra áspera ecoa constantemente pelo imenso pátio da fábrica. O verdadeiro objetivo da máquina não é quebrar mais o cimento antigo, mas sim destruir o forte abraço físico milenar entre ele e a resistente armadura de aço. As potentes e pesadas máquinas mordem firmemente as pontas curvas e soltas do metal desgastado. Com uma tremenda força tratora brutal, as garras mecânicas puxam as barras sem a menor hesitação. O brilhante aço industrial, que é flexível, começa a esticar vagarosamente sob a forte tensão prolongada. O rígido concreto endurecido já não acompanha o forte movimento curvo, logo ele racha e despenca secamente no duro chão do pátio. É poeticamente parecido com descascar uma grossa fruta madura, com imensas garras de puro aço afiado. As escuras barras completamente nuas são extraídas com bastante força e logo empilhadas de lado. O grande e insaciável maquinário repete esse barulhento ataque estratégico várias e várias vezes. A dura e impenetrável carne de pedra foi perfeitamente separada de todos os longos e frios ossos de metal. Bem-vindo ao vibrante centro pulsante deste verdadeiro purgatório industrial da engenharia civil moderna. A poderosa e barulhenta britadeira primária de alta resistência aguarda silenciosamente pela sua nova refeição de entulho. Longas carregadeiras articuladas despejam incontáveis toneladas de pedras secas dentro das formidáveis mandíbulas de aço indestrutíveis da máquina. As grossas e implacáveis placas frontais se fecham subitamente com uma força mecânica descomunal e verdadeiramente colossal. O gasto cimento velho é violentamente espremido até muito além do seu limite físico natural. A tremenda e brutal pressão contínua força a grande pedra a quebrar-se exatamente nos seus pontos microscópicos mais fracos e quebradiços. O ensurdecedor estrondo industrial é tristemente constante e a forte vibração mecânica sacode vigorosamente o chão endurecido. Conforme a grande e pesada pedra finalmente se parte, os minúsculos e afiados pedaços de aço bastante escondidos aparecem na poeira. Uma imensa e longa correia magnética de incrível potência magnética varre o sujo fluxo de material em movimento. Ela puxa e suga os metálicos estilhaços pontiagudos velozmente para cima, salvando os valiosos equipamentos seguintes de danos catastróficos e severos. O volumoso fluxo de limpa pedra corre rápido e diretamente para a segunda britagem. Aqui na ponta, o crucial objetivo principal não é somente diminuir drasticamente o seu tamanho esférico, mas esculpir de modo muito detalhado o seu formato final. A feroz fricção agressiva entre as engrenagens cria pequenos pedaços imensamente ásperos e lotados de ângulos agressivamente pontiagudos. O interminável e agitado fluxo mecânico calibra intensamente cada pequeno e duro grão, com uma extrema precisão matemática assustadora e muito rigorosa. A aguardada e grandiosa ressurreição dos materiais atinge brilhantemente agora a sua fase química mais técnica. O frio cascalho totalmente e rigorosamente reciclado viaja velozmente para os verdadeiros e colossais silos de mistura industrial. Inúmeros caminhões pesados injetam o fresco e seco pó de cimento virgem diretamente nas imensas caldeiras vibrantes e ativas. É exatamente aqui, neste rápido instante turbulento, que a verdadeira alquimia secreta da engenharia acontece sem falhas. O limpo agregado velho, o puro cimento recém-chegado, a dourada areia lavada e a cristalina água fria se encontram simultaneamente.
Absolutamente tudo é perfeitamente e constantemente controlado por um avançado cérebro eletrônico central totalmente implacável. Não há o menor pequeno espaço para o ingênuo instinto humano ou para a grande sorte. A restrita margem de erro permitida pelas normas para qualquer ingrediente principal nunca pode de forma alguma ultrapassar sequer 1%. Alguns míseros litros a mais de água transparente destruiriam a essencial resistência química molecular de todo o gigantesco lote comercial. A perfeita mistura cai instantaneamente dentro de brilhantes e enormes cilindros redondos de aço grosso, com velozes pás internas. Os potentes e formidáveis motores elétricos rugem com intensidade absurda e assustadora. O molhado e pesado açoite violento dentro do grande tanque dura espantosamente pouco tempo, gastando rigidamente apenas entre rápidos 30 a 90 segundos. A velha e enfraquecida estrutura química foi totalmente desfeita e uma nova, incrivelmente forte, matriz úmida de união se formou perfeitamente. A derradeira, última e indispensável fase deste tão incrível e impressionante ciclo logístico viaja para longe da sujeira da rua. O nobre e grande destino final desta fresca mistura cinza são os extremamente pesados e brilhantes moldes de aço geométrico liso. A valiosa e recém-nascida lama fortemente reciclada é agilmente e rapidamente despejada dentro destas incríveis matrizes, incrivelmente bem calculadas. Imediatamente após o rápido preenchimento exato, luminosas e gigantescas prensas hidráulicas colossais descem lentamente a partir do alto teto. Elas impiedosamente esmagam sem parar o úmido líquido incrivelmente espesso, sob o peso inacreditável e irreal de múltiplas toneladas de força. Ao mesmo glorioso tempo da longa prensa, todo o grande maquinário automatizado industrial vibra ferozmente numa exata frequência sônica altíssima. É um rápido e muito intenso terremoto local confinado, mas sempre estritamente e cuidadosamente programado pelos operadores. Esse enérgico e poderoso tremor contínuo e altamente agressivo expulsa para fora qualquer mínima fraqueza perigosa alojada ali dentro. Bolhas e bolsões indesejados de ar inútil são vigorosamente e violentamente espremidas para fora de uma só vez. Sem essas silenciosas e ocas bolsas ocultas no interior, a verdadeira densidade total do duro material atinge extraordinários níveis absurdos. Os blocos recém-criados, altamente densos, são levados até escuras câmaras seladas termicamente, permitindo isolamento. O amplo emprego genial dessa renovada pedra purificada economiza a natureza e pode abater radicalmente, de bons 20% a impressionantes 30% da alta poluição atmosférica do segmento. O gigante e infinito ciclo mecânico e químico finalmente se lacrou por inteiro. Aquelas 600 milhões de toneladas de entulho que pareciam o fim tornaram-se largas pontes seguras. O que um dia foi poeira indesejada e uma grande destruição cega suporta hoje o pesado futuro da moderna civilização. Cidades globais não somem no escuro tempo, elas apenas se partem para ficarem cada vez mais inovadoras e fortes. O inútil lixo é simplesmente a obra-prima que não estava pronta.